Olá, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Seguimos com nossa disciplina História da Igreja 1 e vamos prosseguir, estamos estudando a Igreja Imperial. Seguimos estudando acerca deste período da Igreja. Na aula anterior vimos o contexto político e social da Europa, que era justamente o contexto onde estava a Igreja Católica Romana, que é exatamente a igreja deste período. Para vocês terem uma ideia da condição da igreja nessa época, há uma história que eu recomendo que você pesquise e leia depois, acerca inclusive de que a degradação do papado foi tão alta e tão terrível que inclusive uma mulher chegou a ser papa. E a história dessa mulher é uma coisa assim impressionante. Então, essa história é conhecida como a Papisa Joana. Eu recomendo que você pesquise, procure e leia para conhecer como sucedeu essa história, porque é uma coisa muito interessante. Bem, na aula de hoje nós vamos estar estudando acerca do crescimento do poder papal. Como já falei, vimos o contexto social e político da época e vamos ver agora o que proporcionou, o que favoreceu o crescimento do poder papal. Algumas razões para esse crescimento. A primeira delas é que Alexandria e Antioquia, que eram duas cidades também que tinham bastante autoridade, bastante poder no Império Romano, caíram sob os muçulmanos. A outra razão para o crescimento do poder papal foi que Roma permaneceu ortodoxa e evitou as controvérsias do Oriente. Enquanto a Igreja Oriental estava envolvida em todas as controvérsias teológicas da época e os concílios todos aconteceram na parte oriental, Roma manteve uma linha mais ortodoxa do que havia sido decidido nos primeiros concílios e se concentrou em outras coisas que não eram justamente essas controvérsias teológicas. O papado preencheu o vácuo, o vazio do poder que o Império Romano do Ocidente havia deixado depois da queda de Roma, diante dos bárbaros. Então, por falta de autoridade e de poder, o papado assumiu isso e isso o fortaleceu e lhe deu poder. Alguns eventos e personagens que fortaleceram o papado. O Papa Leão I, no ano 440 a 461, perseguiu o imperador Valentiniano III, persuadiu o imperador Valentiniano III a declarar que todos os bispos estavam subordinados ao Papa de Roma. Uma coisa interessante também que nós temos que compreender é que esse termo Papa, esse título Papa, ele só passou a ser utilizado oficialmente a partir dos finais dos anos 400 e início dos anos 500, depois que a igreja se tornou como igreja oficial do Império. Observem que, historicamente, até essa época, esse período, não havia o Papa como autoridade que nós conhecemos hoje. Se lembrem que o nome Papa era utilizado para referir-se a qualquer pastor ou sacerdote ou líder de uma igreja local. E era uma forma de tratamento carinhoso dado ao líder e não como um título de autoridade sobre os outros no que se tornou depois e como nós conhecemos hoje esse título, certo? Então, só para recordar, que o título de Papa, né, a linhagem papal, na verdade, ela começa finais dos anos 400 e início dos anos 500, o que contradiz
a teoria que a igreja, a própria igreja católica ensina de que o primeiro papa foi Pedro e de que os papas são sucessores de Pedro, etc. Então essa é uma teoria completamente, historicamente não tem fundamento e biblicamente também não tem fundamento nenhum. O Papa Gelásio, em 492 a 496, declarou que os governadores estariam sob a superintendência moral do Papa e foi o primeiro bispo de Roma a receber o título de vigário de Cristo. Vigário significa em lugar de, substituto de Cristo. O Papa Símaco, em 498 a 514, declarou que nenhum tribunal poderia exigir o comparecimento do Papa ou sentenciá-lo em sua ausência. Ou seja, o Papa era uma pessoa imune à justiça, já que ele não podia ser convocado para prestar algum depoimento, algum esclarecimento, e também não podia ser condenado estando ausente, significava que ele não podia ser julgado e nem receber nenhum tipo de punição pelos seus atos. O Papa Bonifácio III, em 607, forçou o imperador Flávio Focas a reconhecê-lo como chefe de todas as igrejas, contrariando a declaração anterior de que o patriarca de Constantinopla era um bispo ecumênico. Então, observe que até essa época, essa data, o bispo de Roma, ele não tinha toda essa autoridade que hoje o Papa tem sobre o mundo católico, certo? E como autoridade da igreja. Ele era um líder da igreja local. E esse poder foi sendo aumentado, acrescido e favorecido através desses fatos que nós acabamos de ver aqui. O primeiro Papa oficial mesmo da igreja, ele foi um bispo que tomou o nome justamente de Leão I. Então, até então não existia o papado como nós conhecemos, e ele não tinha nem poder nem autoridade como hoje nós conhecemos. E todo esse poder nós vemos que foi forjado através de circunstâncias políticas, de circunstâncias e também de documentos falsos para que pudessem ter essa autoridade. Gregório I, em 540 a 604, solidificou o sistema papal que prevaleceu durante toda a Idade Média. Era um monge que foi eleito bispo de Roma em 590, embora não usou o título de papa. Vejam bem. Pela fraqueza do exarca imperial, recordem que exarca é o representante do imperador, ou como se fosse um embaixador, que vivia em Ravenna, Gregório exerceu poder político e civil sem consultá-lo. Havia um representante do Império Oriental e também do Ocidental nesse lugar, mas esse Papa Gregório I exercia poder político e poder civil e ignorava completamente a autoridade imperial que estava ali incumbida disso. Ele uniformizou a liturgia e fortaleceu as seguintes crenças e práticas. Veja só, a exaltação da tradição sobre as escrituras. Então, a partir de Gregório I, nós vamos ver que a tradição da igreja era mais importante, tinha mais autoridade do que a própria Bíblia. Outra coisa que esse Papa introduziu na igreja foi a interpretação da Bíblia alegórica, interpretação alegórica. E isso trouxe um dano terrível, porque a igreja, a Bíblia passou a ser vista apenas como um livro de histórias, onde você tirava uma aplicação, uma ilustração de uma verdade para a sua vida ou para a vida do povo, mas que não era
a verdade literalmente, digamos assim. E, lamentavelmente, hoje em dia nós vemos ainda essa interpretação muito forte no meio, inclusive, das igrejas cristãs, que desprezam o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto teológico, que tudo isso contribui para a interpretação da Bíblia. E quem estuda hermenêutica sabe que uma das regras principais para a interpretação da Bíblia é que a primeira interpretação sempre deve ser uma interpretação literal e não alegórica. Então ele introduziu a interpretação alegórica e dessa forma ficava fácil de manipular as verdades. O batismo para lavar o pecado original e a penitência para lavar os pecados posteriores. Então, a partir daí, o batismo passou a ter poder de purificar e perdoar pecados, o que a Bíblia não ensina em nenhuma parte. Batismo não perdoa pecado e não salva ninguém. O sacrifício da missa para benefício dos vivos e dos mortos e da transubstanciação, oficialmente aprovada no Quarto Concílio de Letrão em 1215. O que é a transubstanciação? A transubstanciação é a ideia de que no momento da ceia o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. O que a Bíblia também não ensina. A Bíblia mostra que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, que isso é apenas um simbolismo, representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, mas não se transformam literalmente nesses elementos. Introduziu também a ideia do purgatório, a invocação de santos e mártires, o uso de amuletos e relíquias, o ascetismo. O que é o ascetismo? É um estilo de vida austero para alcançar a perfeição moral e espiritual. Então, a ideia de que para ser salvo era necessário fazer coisas, as obras, as penitências, as procissões e outras coisas mais, as esmolas, etc, etc, como meio de salvação. Também favoreceu o monasticismo, que nós vimos como se desenvolveu no período da Igreja Imperial, né? Que foram dois ramos. O monasticismo ermitão, que era a pessoa sozinha, ia para um deserto, vivia isolada, sem contato da sociedade, mas quando ela quisesse, ela podia retornar ao convívio social. E o monasticismo coletivo, que era um grupo de pessoas que se juntavam para viverem, se reuniam para viverem juntos num determinado local, tinham contato entre si, mas não podiam ter contato com a sociedade. Então viviam isolados da sociedade, apenas no contato ali do grupo que formava aquele mosteiro, ok? Então ele favoreceu o monasticismo. Ele também instituiu e fortaleceu o celibato do clero. Uma outra coisa muito importante é que o celibato do clero não foi uma coisa que veio desde o princípio da igreja. Ele foi se instituindo dentro da igreja aos poucos, e exatamente por questões políticas e econômicas. E o zelo missionário. Ele enviou Agostinho, e esse Agostinho aqui não é o Santo Agostinho teólogo que foi lá do período da igreja perseguida. Esse Agostinho, da igreja imperial. Esse Agostinho já é outro Agostinho, ele foi um missionário que foi enviado à Bretanha, uma ação que acabou resultando na união da maioria das igrejas celtas com a igreja romana. Então ele evangelizou e conseguiu unificar as igrejas nesse lugar. Depois Patrício, em 390 a 461, evangelizou os irlandeses, que enviaram muitos monges missionários para a Escócia, Inglaterra e Europa sob a liderança de Columba, outro missionário, que viveu em 521 a 597. As igrejas celtas eram independentes de Roma até o sínodo de Whitby,
em 663, quando muitos se ligaram definitivamente a Roma. Então, esses foram os fatos e os elementos que favoreceram o engrandecimento do poder papal. E no caso vimos aqui alguns, especialmente esse Gregório I, que teve um papel importantíssimo com relação ao poder do Papa. Nós vamos ver agora um pouco acerca dos últimos 3 concílios ecumênicos. Aqui eu quero fazer um pequeno esclarecimento. No período da Igreja Imperial, nós estudamos os 4 primeiros concílios ecumênicos. E por que eram chamados de concílios ecumênicos? Porque participaram do concílio representantes da Igreja Ocidental e representantes da Igreja Oriental. Então, por isso, foram chamados de concílios ecumênicos, porque estavam relacionados com a participação dos 2 lados da igreja, o Ocidente e o Oriente. Nesse período aqui da Igreja Imperial e da Igreja Medieval, nós vamos ver que ainda acontecem alguns concílios, 3 principais, que são considerados concílios ecumênicos. Por quê? Porque ainda contam com a participação de representantes da Igreja Ocidental e da Igreja Oriental. Depois desses 3 concílios, nós não vamos mais ter os concílios ecumênicos. Aí já vão ser somente os concílios relacionados à Igreja do Ocidente. E no caso da Igreja Oriental, que nós não vamos nos aprofundar muito, não vamos ver muito, também teve os seus concílios, mas já foi também separado, isolado, para resolver questões que diziam respeito exclusivamente a eles ali no Oriente. Então vamos lá. O primeiro desses últimos 3 concílios foi o de Constantinopla II. Por que Constantinopla II? Porque já havia tido um primeiro concílio na cidade de Constantinopla há alguns séculos atrás. Que foi no ano, esse segundo de Constantinopla, foi no ano de 553, foi uma tentativa imposta pelo imperador Justiniano, o construtor da igreja de Santa Sofia, que é a maior igreja, que é o símbolo, a representação da igreja católica ortodoxa no Oriente, para reconciliar os monofisitas, que rejeitavam as 2 naturezas de Cristo e criam que Jesus era somente divino, reconciliar os monofisistas e condenar algumas interpretações nestorianas. Os nestorianos aceitavam as 2 naturezas de Cristo. Então, a intenção era trazer de volta os monofisitas e condenar alguns teólogos nestorianos, que eram contrários aos monofisistas. E, inclusive, esses teólogos já haviam até morrido. Como todos os concílios ecumênicos, aumentou as diferenças entre as 2 partes da igreja e fracassou em unificar a igreja. O Papa Virgílio hesitou em suas opiniões, era um Papa muito inseguro e volúvel, e gerou cismas no Ocidente, mas mais tarde a Igreja Romana aceitou este concílio. O segundo concílio desses últimos 3 foi o de Constantinopla III, que foi no ano de 680, condenou o montelismo, ideia de uma única vontade entre as 2 naturezas de Cristo, isso dizia o montelismo. Condenou o Papa Honório pelo nome, o que causou um problema para a Igreja Católica Romana com a sua doutrina posterior da infalibilidade do Papa. Então, se ele foi condenado é porque alguma coisa não estava bem, né? Então, demonstrava que ele não era infalível. Mesmo assim, a Igreja segue e afirma depois a doutrina da infalibilidade papal. Como sempre, as controvérsias continuaram após o concílio, mas eventualmente foi aceito pelo Ocidente e pelo Oriente. E as igrejas nestorianas e monofisitas permaneceram separadas e permanecem separadas, os grupos que ainda existem
até o momento. Não houve acordo entre os dois grupos. O terceiro destes 3 últimos concílios ecumênicos foi o de Nicéia II, que foi no ano de 787. Ele aprovou a veneração, e o termo usado aqui grego é douleia, mas não a adoração, o termo grego laitreia, de imagens. Então, esse concílio teve como foco de discussão para resolver a questão das imagens, da adoração às imagens. Então, esse concílio aprovou a veneração, certo? Mas não a adoração. Como se venerar e adorar não fossem duas coisas iguais no final das contas. Com isso, surgiram 2 movimentos, os iconoclastas, que se apoiavam na proibição bíblica à adoração das imagens e, inclusive, destruíam as imagens nas igrejas, certo? Então, esses que não concordavam com a adoração ou a veneração a imagens, qualquer um dos 2 termos que se usasse, eles se baseavam no que a Bíblia falava com relação a isso, e eles foram chamados de iconoclastas, justamente porque destruíam e não aprovavam as imagens. E havia um outro grupo que foi chamado de iconodulos. Quem eram os iconodulos? Eles concordavam com o uso de imagens e eles se baseavam nisso em quê? Eles se apoiavam a veneração das imagens baseado na encarnação de Jesus. Eles diziam, se Jesus veio em carne, é a imagem de Deus, então nós podemos fazer representações das pessoas para venerar, certo? Então, esse concílio resultou no surgimento desses 2 grupos ou desses 2 movimentos, os iconoclastas, que apoiavam a proibição das imagens, baseado no que a Bíblia ensinava, e os iconodulos, que concordavam com a veneração das imagens e do uso das imagens, baseando-se na encarnação de Jesus como a imagem de Deus. Ok? Então, na próxima aula nós seguimos estudando sobre a igreja medieval, e esse período da igreja tem bastante coisa para vermos, porque é um período muito longo, um período de mais ou menos 1000 anos. Então temos vários itens para estudar. Na próxima aula prosseguimos, que o Senhor te abençoe.